Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui agora direto com a nossa live, a primeira, na verdade, da nossa maratona Bem Casados. Olha, legal demais. Conseguimos mais 2 lives. Hoje vai ser legal demais. Se você tem problema financeiro, eu acho que hoje vai dar uma resolvida aí, vai dar uma acertada na vida aí. A primeira coisa que eu peço para você é compartilhe o nosso link aí, compartilha no teu grupo de casais, no teu grupo de igreja, que o pessoal vai participar com a gente aí, vai poder colocar os seus comentários. Nós estamos fazendo... Eu estou pegando um retorno aqui no meu Não, fundo aqui. Desculpa aí. já está resolvido. Pode ir lá. Pronto, nós estamos ensaiando ao vivo aqui, mas vai entrando aí, pessoal. Vamos ver aí quanto que a gente consegue hoje. Vai ser uma live bem interessante. Tem um pessoal aí que já está se mobilizando aí. E hoje com a gente, para abrir essa série aí, nosso bom amigo, pastor Daniel Abreu. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Muito boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um. Pastor César, muito obrigado por esse convite. É um privilégio estar aqui. E os irmãos e as irmãs estão chegando aí, pastor. Bom demais, hein? Ó, já tem uma galera fazendo uns comentários aqui no chat do YouTube. Desculpa aí que eu tô meio perdido ainda. Meu telefone não quer parar ligado hoje. Tá desistindo da vida. Pastor Stefânia tá por aqui, o Omar tá por aqui, a Carla, o Flávio. O Flávio é meu amigo demais, hein? Ei, gente boa. Pastorzão, hoje, problema financeiro, vamos resolver, não vamos não? No mínimo, a gente vai estar direcionando para que esse problema não perturbe mais a vida dos nossos irmãos. Pelo menos vai amenizar. Vai sim. Tem uns irmãos chegando aqui, ó. Maciel. Boa noite, Deus abençoe. E olha, você que está com a gente aí, vai compartilhando esse link aí, vai colocando no teu grupo de casais aí, que vai ser bom demais. Tem muita coisa pela frente, viu? Amanhã a gente tem um bate-papo muito, muito legal com a psicóloga, a doutora Shirley, lá de Leme. Ela é líder de casais lá já faz uns 7 anos. Ela tem um trabalho muito legal, é psicóloga, neuropsicóloga, ela é escritora. E olha, vai ser um bate-papo bem legal. Já conversamos com ela numa outra oportunidade. Amanhã não dá para perder. E olha, nós acertando a participação dela, nós pegamos aí um assunto meio polêmico, viu, pastor? Amanhã o bicho vai pegar, porque o tema de amanhã é: o casamento causa depressão? Olha só. Então, amanhã... É bem chamativo esse tema, hein? Amanhã nós vamos ter uma psicóloga consultando a gente aí, ó. Então vai ser bom demais. Não dá para perder, hein, pessoal? Não percam. Amanhã é mesmo horário, pastor? Que hora que vai ser amanhã? Mesmo horário. Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui. Agora eu consegui. Eu estou fechando meu retorno aqui. Gente, nós estamos se acertando aqui. Vamos lá. É o nosso primeiro dia de... agora eu descobri mais um efeito aqui, ó. Tem um monte de gente aqui. Boa noite, Paz, Omar, Carla, Flávio, Maciel. Maciel, queridão, tudo bem? Rosilene, Diogo Abreu. Diogo Abreu é família, pastor? É, meu irmão. Bom, pastorzão, para a gente não se alongar muito também, o nosso tema de hoje é: você acredita que Deus te quer próspero? É isso mesmo? Deus quer mesmo que a gente tenha uma vida legal? É a gente que de vez em quando mete os pés pelas mãos aí, é isso? Olha, boa noite a todos. Daniel Abreu, sou pastor aqui da Igreja Quadrangular de Vila Nova, Pirapora do Bom Jesus. E também eu atuo como coach financeiro. Pastor, nesse esquenta aqui da maratona, que vai começar dia 8, 9 e 10, nós definimos esse assunto, né? Por quê?
Porque a cada 10 pessoas hoje, 8 estão endividadas. Uau. E quando a gente olha para essas 8 pessoas que estão endividadas e analisando o contexto de quantidade de habitantes no nosso Brasil e no mundo, grande parte dessas pessoas, elas são pessoas que acreditam em Deus, são cristãos, que professam a fé em Jesus, e isso é algo que nos deixa com esse senso de responsabilidade de compartilhar os princípios da palavra de Deus. Há mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre finanças, e nós precisamos, como cristãos, pegar esses princípios e começar a colocar eles na nossa vida. Se a gente pegar aqui, hoje, cada 10 pessoas que entrar na live, há uma estimativa, uma estatística de que 8 pessoas vão estar endividadas com algum problema financeiro. E o problema financeiro, quando a gente pensa sobre casal, é o segundo maior motivo de divórcio entre cristãos. Então, daí a importância dos irmãos que estão aqui, ó, a Lili, o Di, o Maciel, todos que a Carla compartilha, é provável que haja pessoas que também precisem desse conhecimento. Não é verdade, pastor? Então, o número de endividados, na verdade, é altíssimo. Então, a estimativa é de 80%, é isso? É. Hoje, a cada 10 pessoas, 8 estão endividadas. E isso, de acordo com os seus conhecimentos, isso é descuido, isso é relaxo, isso é costume do brasileiro? O que seria isso, pastor? Vamos lá. Eu falo o seguinte: ninguém, ou a maioria, se você teve, né, se alguém que está aqui conosco teve ensinamento lá na escola, no período de escola, no ensino fundamental, no ensino médio, ou até mesmo na faculdade, sobre educação financeira, foi um privilegiado. Por que a gente muitas vezes gasta mais do que pode? Por que muitas vezes a gente parcela dívidas eternamente? Porque nós não fomos ensinados sobre a questão de educação financeira. E se alguém teve esse ensinamento, ela tem uma habilidade muito melhor para lidar com as suas finanças. Então, quando a gente entende que a palavra tem mais de 2.350 versículos e a gente não coloca em prática, não é porque a gente não quer colocar em prática, mas muitas vezes porque a gente não sabe como fazer. E por que isso? Porque no ano de 2015, pastor, eu, como funcionário público, nós chegamos a ter 2 lojas de roupa. Chegava final de semana, eu não tinha dinheiro para comer uma pizza. Eu entrei, juntamente com a minha esposa, eu tinha a filha mais velha, que hoje tem 13 anos, que é a Ana Júlia. Nós quebramos financeiramente e eu acumulei uma dívida de mais de 60 mil reais. Tive que fechar as lojas, não consegui passar o ponto e eu acumulei toda essa dívida. E aí, pensando nisso, eu fui buscar uma formação em coach financeiro e desde 2018 eu tenho atendido pessoas que estão nessa situação de endividamento, ou às vezes nem está numa situação de endividamento, mas quer evitar o endividamento. Por quê? Porque endividamento é escravidão. E eu gosto sempre de pautar os meus ensinos, as minhas palestras e as minhas lives na palavra de Deus. E lá no livro de Provérbios diz assim: aquele que pega emprestado é escravo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre, né? Começa dizendo: o rico domina sobre o pobre. Quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Então, nós precisamos colocar os princípios da palavra de Deus em prática para que a gente possa entender que Deus quer que nós venhamos a ser pessoas prósperas e tem alguns motivos para isso, certo? Então, isso então a gente pode dizer que é cultural, então. Quando a gente analisa
A cultura do Brasil é diferente de muitos americanos. Por quê? Porque o brasileiro ele sofre de uma ansiedade. Nós queremos tudo de imediato. Se uma pessoa quer comprar uma televisão, ela, por falta de inteligência financeira, eu sempre trabalho 3 inteligências nos atendimentos: inteligência financeira, inteligência bíblica e inteligência emocional. E quando nós não desenvolvemos a nossa inteligência emocional, bíblica e financeira, nós começamos a trabalhar no imediatismo. O que é? Eu quero agora. Eu não quero guardar dinheiro, eu não quero poupar dinheiro para comprar sem juros. Eu vou lá, analiso a minha possibilidade de crédito e compro, seja através de um carnê, seja através do cartão de crédito, e aí eu não consigo fazer um planejamento. Por quê? Porque a cultura diz, se cabe dentro do meu cartão, eu vou lá e compro. E aí nós esquecemos que, às vezes, uma parcela de 100, de 150, de 200, de 50, quando chega lá a fatura do cartão de crédito, a pessoa ela toma um susto. Porque ela fala assim, nossa, eu gastei tudo isso. E aí que começam os problemas na vida das pessoas. Faz sentido, pastor? Faz muito sentido. Nesse caso, a gente poderia chamar o cartão ou o crédito em si de vilão, né? Todas as pessoas, elas olham e falam assim, não, meu cartão de crédito é o culpado. Mas aí, pastor, eu ia perguntar o seguinte, alguém aqui que está conosco já viu alguma vez o cartão de crédito ir sozinho comprar alguma coisa? Buscar uma TV que o cara gostou. Eu estou aqui para buscar uma TV que meu patrão, que meu chefe, meu dono está em casa. Não, é nós. Nós, muitas vezes, nos precipitamos. Por quê? Eu falo que é uma questão emocional, e aí eu convido para estar participando da maratona e você vai entender. As questões emocionais do nosso passado influenciam diretamente naquilo que a gente toma de decisão hoje na nossa vida. Pastores, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat que a gente vai respondendo aqui dentro daquilo que couber aí, tá bom? Beleza, então ouviram aí, né, pessoal? Tem pergunta, manda aí, que hoje é o dia. Essa maratona é para isso. O Flávio já tá falando aqui, depois joga a culpa no diabo. O diabo vai falar, eu não tenho nada a ver com isso não, viu? É verdade, Flávio. Quando a gente não consegue controlar as nossas emoções, e eu falo que 100% das nossas compras, elas são emocionais. Por quê? Porque ninguém compra aquilo que não quer. Todo mundo compra aquilo que quer. Pode ser que se arrependa depois, porque vai olhar e falar assim, nossa, por que eu comprei isso? Mas tudo isso vem de uma essência. Por que a gente definiu aqui esse tema? Por que Deus te quer próspero? Há no ser humano uma essência de abundância. Eu lembro, pastor César, quando Adão foi criado por Deus, Deus falou para Adão, Adão, comerá livremente de todas as árvores, dos frutos das árvores que está no meio do jardim, exceto a que está lá no meio. Por quê? Porque no dia que dela comerdes, você morrerá. Deus, ele é tão maravilhoso que ele prepara um jardim de delícias, um jardim de árvores frutíferas e coloca o homem ali para dominar. E quando nós não conseguimos dominar sobre todas as coisas, e aí a gente vai falar aqui sobre alguns motivos do porquê Deus nos quer próspero, a gente vai entender que há uma abundância de Deus na vida do ser humano. Depois da queda, o homem perde aquela essência, mas é reconstituída, na verdade, não é reconstituída, mas é reconquistada com Cristo na cruz do Calvário. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, se Deus é um Deus que diz que meu é o ouro, minha é a prata, ele quer isso para a vida dos teus filhos. Então, eu quero aqui, pastor, para você que está aqui conosco, pega papel e caneta, se você não pegou ainda, porque eu quero trazer aqui, juntamente com o pastor César, alguns motivos do porquê Deus te quer próspero. Certo? Quem quer saber aí por que Deus te quer próspero?
Pastor, em todo esse tema, existe também o comprador compulsivo, aquele cara que não consegue ficar sem comprar, a pessoa que... E isso também, quase que a gente tem que chamar a doutora para estar junto com a gente aqui, mas isso também atrapalha e muito, né? O Omar está colocando aqui que eu que é o comprador compulsivo, Omar? Não, eu acho que ele quer saber quais são os motivos de Deus nos querer próspero. Pastor, um comprador compulsivo, ele não é ninguém a não ser alguém que teve um problema financeiro e emocional ligado às finanças na sua infância. É uma realidade. Mas isso a gente vai falar lá dentro da maratona. Então, se você quer saber por que os problemas emocionais te levam a gastar de maneira desordenada, esteja conosco na maratona. Vai começar dia 8, né, pastor? Dia 8, 9 e 10. E você é o nosso convidado, convide mais pessoas. Se o homem foi feito para dominar e ele já tinha uma certa abundância, a partir do momento que ele não domina, ele é subjugado, é isso? É ele subjugado. E toda vez que nós somos subjugados, nós vivemos um momento de estresse na vida financeira. E é completamente diferente daquilo que Deus, dos motivos de Deus nos querer próspero. Eu lembro de um verso, está no livro de Jeremias 29:11. E é um texto que eu amo muito. E diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O próprio Deus, falando por meio do profeta Jeremias, à nação de Israel. Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pastor, quando a gente pensa em prosperidade, a gente tem que entender que a prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade é crescer sempre. Quando a gente olha e fala assim sobre pobreza, a etimologia, o significado da palavra pobreza não está ligado à falta do dinheiro. Muitas vezes as pessoas usam o termo eu sou pobre de maneira errada. Se você colocar, depois que acabar a nossa live aqui, se você dar um Google e colocar qual o significado da palavra pobreza, você vai encontrar aquele que não produz. Toda pessoa que não produz é pobre. Por quê? Porque ela não faz, ela não gera recurso, ela não trabalha, e para aquele que não trabalha, que não entra em ação, não tem resultado. E Jesus nos chama para sermos pessoas frutíferas. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, por mais que as pessoas estejam quebradas financeiramente, por mais que a empresa não esteja no nível de crescimento que o empresário, o empreendedor quer, ele não pode dizer que ele é pobre se ele está trabalhando, se ele está produzindo. Pobreza está relacionado à improdutividade, aquele que não produz. O senhor já tinha ouvido esse termo, pastor? Não, não tinha, não. Isso que eu ia falar. Interessante, eu nunca tinha ouvido desta forma, né? Uma vez eu fui, e também aqui, na verdade, é só uma pincelada para a nossa maratona, tá? Mas uma vez eu fui ministrar para casais de uma igreja e eu, no meio da minha palestra, eu tinha uma pinceladinha de parte financeira, né? E eu fiz uma pergunta e na verdade, até me surpreendi com a resposta, pastor, do pessoal, né? Eu perguntei se crente podia ter crente, cristão, né? Eu gosto de falar crentão. Podia ter carro financiado. E o número de pessoas que falou que não me surpreendeu. Inclusive o pastor da igreja. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus,
Se não tem carro, hoje, se não tem carro financiado, não tem, né? Acho que 90%, 95%. E aí eu falei assim, então, na verdade, até me corrija se eu errei lá no dia. Falei, na verdade, o empréstimo, o financiamento de um carro é um contrato. Se você cumpre ele à risca, tudo certo. O problema é se você não cumpre. Se você não Isso. cumpre, aí não pode ter financiado. Acertei, pastor? A, a questão do pecado é você ficar devendo. Cada um tem que ter inteligência para entender qual é o momento, né? A maior parte das pessoas, a gente não pode ser hipócrita nisso, elas não conseguem, no primeiro momento, ajuntar dinheiro para comprar um carro à vista, e isso depende muito do resultado que cada um gera aí por mês. Fazer um financiamento não é um pecado. Um pecado é quando nós não honramos o pagamento daquele financiamento. Isso sim, isso pode nos levar ao endividamento, pode nos levar a problemas. É a questão de contrato. A gente acaba perdendo, sim, uma parte do dinheiro que vai nos juros que estão embutidos no contrato. Mas não é pecado você fazer um financiamento. O pecado, ou a questão de não honrar o compromisso, aí é a gente não compartilhar da verdade, né? Se nós honramos um pagamento, a gente vai lá. E quando a gente olha e fala assim, por que Deus me quer próspero? Para você viver em paz. O próprio Deus, ele diz, né, em Jeremias 29:11, eu tenho plano de fazê-los prosperar e não te causar dano. Plano de dar a você esperança e um futuro. Pessoa que está endividada, ela tem paz? Tem, Não pastor? tem, né? Ela não tem paz. Então, a gente precisa entender, se Deus tem planos de nos fazer prosperar, por que eu não estou vivendo de maneira próspera hoje? Pode ser que eu esteja comprando coisas desnecessárias, pode ser que eu tenha colocado a carroça na frente dos bois, mas eu ainda falo que grande parte dos nossos problemas financeiros, eles são emocionais. Uma coisa que eu falei aqui, Deus fala para Adão, olha, Adão, domine sobre tudo e sobre todos. Era para Adão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança, à sua semelhança. Eu preciso, se Deus me deu poder para dominar sobre todas as coisas, a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo nessa noite é: por que eu não estou dominando sobre as minhas finanças? É uma pergunta inteligente. E as pessoas que estão com problema financeiro, ela precisa, primeiro, recorrer à palavra de Deus que tem mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro, que falam sobre riqueza, que falam sobre finança. Deus fala mais sobre dinheiro do que sobre fé. Deus fala mais de dinheiro do que sobre amor. Deus fala mais sobre dinheiro do que sobre graça. E por quê? Porque Deus sabia que nós iríamos precisar. E quanto mais informação nós temos e aplicamos, mais resultado nós vamos ter. E, na verdade, pastor, tem alguns assuntos dentro do casamento. A gente está aí há uns 6 anos aí à frente das coordenadorias de casais aí, e tem alguns assuntos que eles são meio tabu, né? Então, por exemplo, intimidade do casal. Ninguém gosta de falar, é bem tabu. Mas a parte financeira também é tabu, né? Porque eu conheço pessoas que quebraram e a família não sabia que estava quebrando. A família não sabia que estava quebrando. E de repente a pessoa quebrou, simplesmente quebrou. Então, eu penso que esse assunto que nós estamos tratando aqui, e nós vamos tratar novamente na maratona, num dos dias da maratona, é meio tabu também, né? Parece que não se trata isso dentro de casa. Ó,
E a gente ganha 2.000 por mês e ó, só vai dar para a gente chegar até 1.800 para ter uma gordurinha para queimar, para se acontecer alguma coisa. Parece que não se trata muito isso, né, pastor? A comunicação, ela é uma mão de via dupla. Mas por que os casais ele têm uma dificuldade? O marido ele briga com a mulher porque estoura o cartão. A mulher briga com o marido porque o marido às vezes gasta mais dinheiro no carro do que com ela. E aí os conflitos, aconteceu isso. Eu atendi algumas dezenas de casais já, e a gente vê algumas histórias que são que têm um cunho lá na nossa infância, na infância de cada um, e eu falo que isso é algo que precisa ser resolvido. Cada pessoa tem um perfil financeiro, existem 5 perfis financeiros, e dentro dos meus atendimentos de coaching, que eu faço de casal ou individual, ou até mesmo dentro dos meus cursos em grupo, a gente trata quais os 5 perfis financeiros, e então, quando eu trato com um casal, o casal ele precisa entender que o marido tem um perfil financeiro, a esposa tem um perfil financeiro, e eles precisam harmonizar isso. Mas não tem como harmonizar isso se cada um quiser viver o seu perfil e não tiver um objetivo em comum. E aí o que acontece? O casal não vive em abundância. O casal não consegue transbordar na vida da família, na vida de outras pessoas. Às vezes um solteiro, quando ele não consegue ter essa clareza da sua vida financeira, ele não domina sobre as coisas, como nós vimos aqui, que é o segundo motivo que a gente traz aqui, do porquê Deus te quer próspero. Primeiro motivo de Deus te querer próspero é para que você viva em paz. A pior coisa na vida do ser humano é as dívidas. As dívidas escravizam. Você ficar recebendo ligação, ficar recebendo cobrança, carta. Às vezes a pessoa ela não consegue pagar o carro dela, e aí vem o oficial de justiça para levar o carro dela. A empresa não está indo da maneira como queria, não consegue se suprir, não consegue levar a empresa para um novo nível, e aí as cobranças vêm, os impostos ficam sem se pagar, o casamento começa a ter conflito, por quê? Porque o marido briga porque a esposa não sabe administrar o dinheiro, a esposa briga porque o marido não sabe administrar o dinheiro, e aí as pessoas não conseguem viver em abundância. Quando a gente entende os princípios de Deus, tem um verso de Provérbios 8:20, pastor. Na verdade, enquanto o pastor estava falando sobre essa questão de casa, de conseguir lidar com seus recursos financeiros, eu lembrei de um verso que diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Uau. Quando a pessoa não tem uma reserva financeira, ela se comporta como alguém que é tolo. Ela gasta tudo o que pode. Pastor, mas será que vai ter amanhã? Pode ser que não. Mas e se tiver? Eu tenho que estar preparado. Jesus ensinou muito sobre prudência. Jesus ensinou muito sobre planejamento. Quem é que quer construir uma torre? Você precisa sentar e ver se o seu dinheiro é suficiente para acabar. Para que as outras pessoas passando não venha a zombar porque começou e não terminou. Faz sentido isso, pastor? Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Muito. Ó, pastor Beto chegou aí, ó. Um dos nossos palestrantes está por aqui também, ó. Tá? Boa noite, Marcos Moura. Deus abençoe, irmãos. Ivan Barreto, Beto Almeida, tem uma galera legal aqui, viu, pastor? Bênção. Será que o pessoal está gostando, pastor? Será que o pessoal deu um like no vídeo, pastor? Oi? Será que deram um like lá no vídeo? Deram um like aí no YouTube? Olha, eu tô com... Tem 6 pessoas que deu um like só, pastor. Vamos parar. Aí o pessoal não está gostando, não. Bom, pastor, outra coisa que eu coloco quando eu vou falar, quando eu vou abordar esse assunto, eu sou muito superficial, eu tenho noção que eu não sou
expert nisso, tá? Se for pegar a minha área, né, no Ministério de Casais, eu falo muito sobre harmonia conjugal, sobre o casal se harmonizar. Então, eu abordo de uma forma mais ampla, né? Mas eu tenho que dar um toquinho em cada assunto. E eu costumo dizer que quando a gente casa, esquece esse negócio de salário meu, salário seu, e se torna renda familiar, né? Eu acho que assim, esse é a minha visão da parte financeira do casal, da família. Então se torna renda familiar. E aí dá para a gente tentar se programar um pouco melhor, né? Eu costumo dizer que a gente faz exatamente o que você falou aí, que compra no impulso, né? A gente não programa. Acaba não programando. Chegou um dia, meteu um louco aí, saiu com o carro e voltou com outro. Eu já fiz isso. Eu não nego que eu já fiz isso. E a gente perde dinheiro. A gente sabe que quem ganha dinheiro com o carro é o dono da loja, não é a gente, não. E depois o mecânico, porque o novo que você pegou vai ter que arrumar. Então, se a gente conseguir se programar nessa área aonde ao invés de salário se torna renda familiar, também ajuda um pouco, né? Ajuda. Quando eu trato com casais, quando a gente faz uma ferramenta de perfil financeiro, o casal ele tem uma clareza muito... eu sempre falo sobre 3 Cs. E eu vou até dar um spoiler aqui sobre o nosso atendimento de casais. 3 Cs. Marque aí. Primeiro é clareza. Segundo é consciência. E o terceiro é comportamento. O que é isso, pastor? Clareza é eu entender como é que está a minha vida financeira hoje. As minhas dívidas, o que gerou, por que eu estou assim. Consciência é entender que se a minha vida financeira não está legal, é porque eu tomei decisões erradas lá atrás. Eu tomei decisões que não eram para me tomar. Pode ser que eu tenha tomado decisões movido pelas minhas emoções ou pela desinteligência emocional. E quando eu falo sobre inteligência emocional, toda a nossa história, nós absorvemos coisas pelo que vimos, ouvimos, sentimos. As experiências que nós trazemos dos nossos pais, a maneira como nós vimos os nossos pais lidando com o dinheiro, aquilo que para nós na infância foi falta, isso gerou um buraco nas nossas emoções e hoje, adultos, nós achamos que o dinheiro pode comprar tudo e aí é o problema quando não tratado. Porque eu ia falar só na maratona, mas para honrar aqui os nossos irmãos, tudo aquilo que você não teve na infância, que você sonhou, ou que você viu as pessoas tendo, mas você não tinha condição, porque o seu pai realmente não tinha condição, a sua mãe não tinha condição, a condição deles, eles fizeram melhor, você tem essa clareza disso, aquilo gerou um buraco na nossa alma. E aí, quando a gente recebe, né, quando cada um recebeu o primeiro salário, poderíamos abrir até uma enquete aqui, o que você fez quando você recebeu o primeiro salário? Você lembra, pastor? Quando você pegou um primeiro salário, o que você fez? Você lembra o que você fez? Eu não lembro não, viu? Sinceramente, eu não lembro não. Alguém está aqui e lembra o que comprou com o primeiro salário? Normalmente, pastor, as pessoas compram aquilo que mais lhe fez falta na infância. Tem gente que pega o primeiro salário e compra tudo em roupa, compra tudo em calçado, compra o carro novo, já dá entrada no carro. Por quê? Porque na infância viu pessoas tendo a oportunidade de comprar e não pôde comprar. Pessoas tendo a oportunidade de ir para o shopping ou sair, fazer um passeio e gastar todo o dinheiro. Ó, o pastor Beto falando assim, eu peguei e entreguei para o meu pai. Olha isso, hein? Por quê? Na infância, nós tivemos um problema, ainda quando eu era adolescente,
Minha mãe separou-se do meu pai, mas antes disso, tudo que eu conseguia, eu dava na mão da minha mãe. Eu ficava com 10, 20%, quando ficava, mas eu ajudava. Mas tem pessoas que às vezes a família não precisava tanto e ela acabava comprando. Por que que pessoas, principalmente mulheres, elas olham e compram vários sapatos? O marido tem que entender isso. Porque na infância aquilo marcou para a mulher um sapato, ver uma outra mulher, uma mãe ou uma coleguinha com uma sandália, um sapato top, para ela aquilo gerou uma marca no coração. E aí ela cresceu, ela começou a trabalhar, recebeu um cartão de crédito, pastor. Agora eu tenho poder. Agora ninguém me segura. Aí vai lá e compra. Ó, a Lili, adoradora, pastor, ela disse assim, ó, comprei uma calça da Ix. Ix O Thiago... Pode falar, pastor. A Ix era uma loja top aqui em Sorocaba, foi muito badalada aqui. Tá vendo? Ó, o Marcos, ele diz assim, ó, meu celular. Comprou celular. Mas embaixo ele já diz aqui que ele entregava depois para a mãe dele o salário. Aí, ó, tá, esse aí é do pastor Beto. O tio Amauri, comprei roupa e relógio, um tênis top. Ó, meu primeiro salário, o Flávio. Meu primeiro salário, comprei um frango e minha mãe brigou comigo, pois ela era católica e era mês de quaresma. Ó, o Flavinho aí. Ai, nosso irmão. amigo de Tapetininga lá. E aí, ó, o Marcos, né, completou. Comprou o celular, depois disso entregava o dinheiro para ajudar em casa. Pastor Beto, eu estourei meu primeiro cartão de crédito. Ó, meu irmão, eu era viciado em CD de pagode. Gastei R$600 com CD. Meu Deus. Imagina só. E isso está relacionado, pastor. Mas quando a gente busca uma... eu falei de 3 Cs, né? Uhum. Quem que tá marcando aí? Pastor Beto, acho que marcou aqui, ó. Primeiro C é clareza. Segundo é consciência. Eu tenho que ter consciência de que o meu resultado de hoje é porque eu tomei decisões erradas lá atrás. Porém, o resultado que eu tenho hoje não define o resultado que eu vou ter no meu futuro. Terceiro C, comportamento. O que é isso? Novos comportamentos, novos resultados. Antigos comportamentos, os mesmos resultados. Uma frase famosa, disso, né? Não tem como ser diferente disso. Uma frase famosa de Albert Einstein. É insanidade querer ter resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Legal demais, nossa. Olha o Maciel falando aqui que o primeiro salário ele pagou as contas da casa do pai com 5 filhos. Via que isso atormentava muito os seus dias. Mal dormia, bem por conta das contas. Olha isso, hein, pastor? E o problema de conta, a falta de planejamento financeiro, tira a paz. E aí Deus vem e fala assim, não, eu tenho planos de fazê-los prosperar. A prosperidade é você ter condições acima das suas necessidades. Mas aí também a gente precisa desenvolver inteligência financeira. Porque se eu gero lá por mês 10 mil reais, se eu gastar 15, eu vou estar devendo. Eu preciso ter consciência de quanto eu ganho, quanto eu gasto, fazer um planejamento financeiro. Para quê? Para poder dominar sobre as minhas finanças, para poder viver com abundância e também transbordar, pastor. Porque não é. Às vezes a gente olha e fala assim, não, o dinheiro é só para mim. Não. Eu falo sobre um princípio da doação. Se a gente olha a palavra de Deus, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele dá condições que a gente venha a gerar recursos para suprir as nossas necessidades, investir, que a gente possa desfrutar, mas também que a gente possa transbordar. É um princípio bíblico, princípio da doação, princípio da generosidade. Quando Deus te abençoa, quem mais é abençoado nisso? Entendendo que todo o projeto de Deus não é só para você, para uma pessoa. É para abençoar a sua família, é para abençoar a sua igreja, é para você ser fiel no seu dízimo, para você ser generoso nas suas ofertas.
E aí, Deus vem com abundância, porque Deus só dá semente para quem semeia. Lembra desse versículo, pastor? Está lá em 2 Coríntios? Deus dá semente para quem semeia. Se eu não semeio, Deus não vai confiar a semente na minha mão. Pastor, o Maciel está falando aqui, ó, que ele percebe que se a pessoa quer prosperar, ela deve quebrar um ciclo que pode vir da família. Bem isso também, né? Bem isso também. Lembra quando eu falei sobre absorver aquilo que nós ouvimos, ouvimos, vimos e sentimos? Existem as crenças limitantes. Não tem como falar em uma aula. É um assunto que a gente discorre muito sobre isso, mas bem colocado aqui pelo Maciel. Nós precisamos quebrar um ciclo do quê? De crenças que acabam querendo nos limitar. Aquelas crenças limitantes que os pais ensinavam, que dinheiro é sujo, que ninguém que é rico porque trabalhou, mas porque se corrompeu, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é a raiz de todos os males. E, na verdade, são crenças que as pessoas ouviam, viviam e passavam para outras pessoas, e é possível, sim, quebrar esse ciclo, viu, Maciel? Legal demais, hein? Olha que nós já estamos há 40 minutos falando, hein, pastor? É benção, é um assunto que a gente, se deixar, passa horas, as pessoas, elas acabam ouvindo, e eu falo assim, não só ouça, mas anote também. Anote para que você tenha esses princípios, para que você venha a praticar esses princípios, porque foi isso que me ajudou a sair de um endividamento, a começar a prosperar e ajudar pessoas. Ó, tem uma pergunta do Omar. Pastor, seria o ideal se depois de dizimar nós fizermos um compromisso com a gente mesmo e daí administrar o que sobrar? É isso mesmo? Omar, o interessante é já fazer um planejamento. Eu sempre falo o seguinte, pastor César, dinheiro não pode sobrar na nossa vida. Peraí, como assim, pastor, não pode sobrar? Não, o dinheiro tem que ter um destino. Até mesmo o que você vai desfrutar, aquilo que você vai investir, aquilo que você vai pagar as contas, você já precisa saber. Você precisa já dar um destino para o seu dinheiro. Porque se você não der um destino para o seu dinheiro, o dia a dia vai dar. E eu já atendi uma pessoa que, se ele tivesse R$200 na carteira e ele saísse com R$200 na carteira, ele voltava sem R$1. Por quê? Porque ele buscava, parece que ele tinha medo do dinheiro, pastor. Ele tinha que se livrar daquele dinheiro logo. Lembra aquele termo que diz assim, enquanto não vê o fim, não sossega? Acontece isso, literalmente. As pessoas, elas inconscientemente, elas buscam gastar até o último centavo, e se ela tiver cartão de crédito, se acabou o dinheiro, ela usa o cartão. E esse papo de que a gente sofreu muito na infância, por isso que eu sou assim, nada a ver também, né? O resultado dá para mudar. E eu falo que as experiências da infância geram os resultados que muitas vezes as pessoas têm hoje. É por isso da importância de viver uma metamorfose. Quando nós lemos a Bíblia, e eu falo e repito, pastor, não tem nada melhor do que viver uma vida pautada na palavra de Deus, e a palavra de Deus tem resposta para tudo. Quando a gente entende, lembra sobre consciência, clareza e comportamento? De fato, o resultado que eu tenho hoje foi porque lá atrás a vida não foi fácil, eu não soube administrar e não tive conhecimento para isso. Mas, quando você investe em conhecimento, quando você começa a ler, tem uns livros aqui, ó, de finanças, quando você começa a se lançar no conhecimento, o conhecimento liberta, o conhecimento, aquele que conhece, que busca conhecimento, ele se torna uma pessoa mais próspera, mais abundante. O que não pode é a gente ficar vivendo historinhas do nosso passado. Mas meu pai fazia assim, eu vou fazer assim também. Se o seu pai fazia assim e não gerou resultado para te deixar confortável, você vai querer continuar repetindo o mesmo ciclo? Não, tem que quebrar um ciclo do ganho e perde,
um ciclo da necessidade todo o tempo, um ciclo de querer viver um deserto todo o tempo. O povo de Israel estava lá no Egito, saiu do Egito, passa pelo deserto. Eles ficam um tempo no deserto. Mas Deus queria que eles ficassem no deserto toda a vida, pastor? Não, claro que não. O deserto era apenas uma passagem para a terra que emana leite e mel. Tem muita gente que fica contando historinha do seu passado, que não se posiciona, que não age, que não busca clareza, consciência para ter novos comportamentos e fica colocando a culpa lá no seu passado. Uma coisa que eu sempre falo, não há ninguém que possa fazer algo pela sua vida melhor do que você mesmo. E ninguém vai parar a vida dele ou a vida dela para fazer você feliz. Você é o único responsável para fazer e viver uma transformação, uma metamorfose. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém. O Diego está falando aqui, pergunta, quais os primeiros passos para a reeducação financeira? Só que eu tenho uma pergunta polêmica antes. Quem administra melhor? Homem ou mulher? Não existe quem administra melhor. Dentro do casamento, existe quem tem um perfil mais financista ou mais poupador, sempre tem a tendência de direcionar o planejamento do casal. Já falei aqui, tem dois perfis, o financista e o poupador, mas também existe aquele que é o gastador. Então, quando dentro do casal, independente se homem ou mulher, a pessoa entende que ela é mais gastadora e quer se fazer, sim, um planejamento financeiro, e eles querem estabelecer uma meta para ser alcançado, seja o homem ou a mulher, e ele não é um bom administrador, a outra pessoa, ela toma a direção. E eles trabalham juntos. Então, eu já atendi casais que o marido não sabia administrar nada e a mulher sabia. Então, ele confiava nela a administração. Então, eles chegavam, eles conversavam, eles colocavam o dinheiro na mesa, os valores ali na mesa e começavam a fazer um planejamento. Os pagamentos, aquilo que era para desfrute, aquilo que depois que eliminaram as dívidas passou a ser a investimento, porque é importante isso. E aí, então, a pergunta do Diego. Quais são os primeiros passos para reeducação? Eu acho que, na minha humilde opinião, o primeiro passo é uma mudança de postura mesmo, né? Porque a gente tem que aceitar que tá difícil, que tá ruim, que tá insustentável. Como você bem colocou, não tô em paz, não tô dominando as finanças. Acho que esse já é um bom começo, né, pastor? Quando nós não estamos vivendo em abundância, quando a gente não transborda, a gente está vivendo uma disfunção. O que é uma disfunção? É você não estar vivendo aquilo que Deus tem para você. Nós vimos lá que Deus tem planos de paz e prosperidade. Espera aí, se Deus tem planos de paz e prosperidade, eu não estou vivendo paz e prosperidade, pergunta do Diego quais os primeiros passos para a reeducação financeira? Primeiro, é uma transformação de mentalidade. E aí, eu falo sobre os 3 Cs. Clareza. Eu preciso entender, assim como o pastor César disse, se a coisa não está bem, eu tenho que entender. Eu não posso ficar negando. Não estou bem, não estou bem, não estou bem. Não está bem mesmo. Quer dizer, eu não posso ficar negando. Eu não estou bem, mas vou falar que estou bem. Não está legal. Por que não está legal? Porque eu fiz isso. Então, eu tenho clareza que as coisas não estão não estão boas. E por que não estão boas? Porque lá atrás eu tomei decisões erradas. Legal, já é o primeiro passo. Segundo passo, consciência. Consciência de que os resultados que eu tenho hoje foi por quê? Porque eu agi errado. Tá, mas e agora? Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? Eu vou gastar de maneira desnecessária? Eu vou ser movido pelas minhas emoções e não desenvolver uma inteligência financeira? Não. Eu preciso mudar isso. Como? Através de uma transformação. Quando há uma transformação na minha vida, quando eu invisto em conhecimento,
quando eu busco conhecimento, quando eu coloco em prática os princípios da palavra de Deus, isso vai me gerar novos comportamentos. E quando nós temos novos comportamentos, nós começamos a semear sementes de organização financeira que vão nos gerar resultados muito melhores e muito maiores a partir daquele momento. Pastor, quando eu atendo pessoas, a primeira coisa que eu falo para elas é o seguinte: quanto tempo que você está endividado? E algumas pessoas falam assim, eu estou há 2 anos, 3 anos endividado. E aí eu falo assim, você tem que ter paciência, porque nós vamos começar a semear de maneira diferente, os seus comportamentos vão começar a mudar e os resultados vão acontecer. Mas não espere que eu seja o mágico, né, o Aladim. Por quê? Porque não tem como mudar uma vida financeira que está totalmente desorganizada há 2, 3 anos, com dívidas acumuladas, de 1 para 2 meses. O que nós fazemos dentro do nosso processo de 10 encontros, de 10 semanas? Uma reorganização financeira. Aí a gente desenvolve autoconhecimento, planejamento, as 3 inteligências e ação. As pessoas, elas precisam se comprometer em ter uma vida completamente diferente do que está tendo até hoje. Faz sentido? Faz muito sentido, pastorzão. 51 minutos. Gente, eu acho que... E só tá gente chegando aí, pastor. Eu pensei que o povo ia embora, mas tá chegando gente aí, ó. Eu acho que o papo tá bem legal, mas nós temos aí mais um dia de bate-papo com o pastor Daniel. Vai trazer aí as finanças do casal, é isso, pastor? Isso. Fala um pouco sobre a maratona. A maratona vão ser 3 dias aí para abençoar a sua vida. É uma direção do pastor César e nós somos aí convidados e honrados por estar participando. Então, nós precisamos, sim, desse conteúdo, aplicar. E se você gostou desse aquecimento para a maratona, participe amanhã, participe dos 3 dias da maratona, vão ser bênçãos na sua vida. E quem sabe você não pode ser abençoado com algumas outras aulas bônus de maneira gratuita, ou ainda você que quer investir, ter oportunidades de ouro para você viver uma transformação na sua vida. Eu sei que muitas pessoas estão endividadas, mas pode ser que alguém não esteja endividado, pastor, mas está ali no 0 a 0. E esse é um conteúdo para você não entrar na escravidão que tem gerado problema, que tem impedido você de viver com abundância e também de ser honrado por Deus. Porque se Deus nos quer próspero, ele fala que ele quer nos honrar. E eu só quero finalizar aqui, pastor, com um versículo que diz, Provérbios 3, 13 ao 17, diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouros mais finos, que o ouro mais fino. Mais preciosa do que os rubis e tudo que possa mais desejar não se pode comparar a ela. Olha o que Deus diz para nós através da vida de Salomão: vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. O propósito de Deus nos querer próspero é para que nós venhamos a ser honrados, para que nós venhamos a viver com abundância, transbordar na vida de pessoas, dominar sobre todas as coisas e viver uma vida em paz junto com a nossa família e transbordando na vida de outras pessoas e ajudando o nosso ministério a crescer. Amém. Legal demais, hein? E olha, você que está aí com a gente, o nosso grupo agora está aberto para os comentários. Eu gostaria que você enchesse de comentário e agradecimento ao pastor Daniel lá, que se dispôs, é um cara ocupadíssimo aí, chegou da reunião da igreja dele correndo para atender a gente. Não deu certo o primeiro programa, fomos para o segundo, o programa de streaming aqui, fomos para o segundo. Então eu queria que, ó, assim que a gente encerrasse a live, deixar seu comentário lá no nosso grupo, agradecendo o pastor Daniel. Nós vamos estar de novo daqui uns dias juntos. Amanhã, não esquece,
Doutora Shirley vai estar aqui com a gente, falando sobre o casamento causa depressão. Olha, pastor, é um número absurdo de pessoas que a gente vê que se mostram infelizes no casamento. Se mostram. Nós tivemos o start de fazer essa live, porque nós estamos aí no ministério há 5, 6 anos já, e a gente vê muita gente que tem tudo para ser feliz, enroscando em cada problema bobo, rapaz. Então, essa live é para isso, é para a gente trazer a luz tudo isso. E amanhã uma outra parte que vai ser essa, da depressão no casamento. Existe. Eu costumo dizer, pastor Daniel, que a gente tem que admitir os erros. Aonde está errado. Detectou? Vai lá e começa a tratar aquilo. Quando Jesus ele vai, o seu primeiro milagre, ele só foi para a Bíblia esse milagre porque os noivos deixaram ele fazer tudo que ele tinha que fazer. Que foi mexer nas talhas que era da purificação. Os noivos deixaram. Então, no nosso casamento é a mesma coisa. Se a gente não deixar, infelizmente, vai continuar sempre no mais ou menos. E olha, existe casamento feliz, existe uma galera bem casada aí, e nós queremos aumentar esse número. Essa live é para isso. Amanhã, 21h59, eu tô aí de novo. Vem assistir com a gente. Não esquece de ir lá no nosso grupo, lá do WhatsApp. Agradece o pastor Daniel. Manda um abraço aí para ele. Se tiver... Pastor, qual que é o Instagram que o senhor está usando? O meu Instagram é o Oliveira César. Vou colocar aqui para o pessoal que ainda não está seguindo. Tem o do Bem Casados também? Do Bem Casados não, Facebook e YouTube. Facebook e YouTube. Então a gente vai colocar lá no grupo também, pastor. Tem muita gente no grupo que ainda não segue lá no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube. Que aí o pessoal daqui também vai acompanhar. Tem muito conteúdo bom do pastor. Muito conteúdo bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu amei o bate-papo. Eu já tinha participado aqui, pastor, de uma live contigo, junto com o pastor Alan, que vai estar com a gente aí também. E já tinha achado fantástico. Mas hoje que a gente se aprofundou um pouco mais, olha, gostei demais, pastor. Bom demais mesmo. E queria suas considerações finais para o nosso povo aí. Eu agradeço mais uma vez ao pastor César, a todos os pastores que disseram sim para essa maratona, todos os convidados que o pastor tem trazido para abençoar a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer também a cada um que começou, que ficou aqui conosco até o final, que chegou e ficou aqui, que compartilhou, que gostou desse momento. De 1 a 10 aí, pessoal, quanto vocês gostaram desse momento? Quem que vai convidar mais pessoas também? Escreve eu aí e escreve aí o que vocês acharam. É importante. Deixa o seu like no vídeo. Pega esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Esse vídeo o pastor vai colocar lá no canal e aí ele vai disponibilizar o vídeo, o link, na verdade, para vocês compartilharem, tá bom? Então eu deixo aqui e aí o pastor vai colocar também lá no canal para ser bênção na vida de outras pessoas. Obrigado, viu, pastor? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Eu que agradeço a tua presença aí, disponibilizar esse tempo para a gente. É um tempo precioso, com conteúdo precioso. Tem muito 10 aqui, hein? Legal demais. E você que está aí com a gente, nosso muito obrigado. A minha intenção inicial, na verdade, era uns 40 minutos, nós estamos com 59 e tinha bala para muito mais. Tinha bala na agulha para muito mais. Mas a gente vai voltar a falar com o pastor Daniel. E, como eu disse, manda um recadinho para ele lá no nosso grupo aberto, agora não está fechado mais. E amanhã, 21h59, doutora Shirley. Fica com Deus, Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.